Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Maria e eu tenho pavor de andar de avião. Ai, você copiou a minha apresentação, não acredito. Tudo bem, dessa vez passa. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na Res, e assim como a Maria, eu tenho pavor de avião e de elevador também, morro de medo. Ah, não, o elevador tá tranquilo. Olá, pessoal, eu sou a Mônica, sou social media na agência Res e eu adoro quando a Lu faz mídia sonora em avião. Olá, eu sou a Luciana, sou mídia aqui na agência Res e eu adoro fazer mídia sonora em avião. É muito bom, muito legal. Adoramos a mídia, porém não adoramos andar de avião. Mas quando faz a mídia, não precisa andar no avião, tá tudo menos mal. certo. Eu não tinha medo de avião. Um fun fact para você que está nos ouvindo agora. Eu não tinha medo de avião. E aí, faz muito tempo, acho que faz uns 15 anos, eu peguei uma turbulência muito horrível. Aquelas que cai a máscara, que voa o carrinho de comida. Você ouve as pessoas rezando, outras todo mundo xingando. abre o porta-treco lá, começa a voar mala. Foi horrível, horrível, horrível. E o avião, ele descia, assim, ele tinha umas quedas, então você saía da cadeira, assim. Foi, assim, horrível. E aí, depois deste dia, nunca mais aconteceu de novo. Não que eu ande muito de avião, né? Tipo, porque tem gente que anda toda semana, faz reunião. Não é o caso, mas nunca mais aconteceu de novo. Mas, assim, foi o suficiente pra me deixar traumatizada. Acabou de desbloquear esse medo em mim. E aí, assim, a hora que acabou, né? A hora que pousou, o pessoal aplaudia, se abraçava, chorava. Foi o caso. E eu tava sozinha esse dia. Então, foi... Aí, hoje, assim, tô no avião, dá uma mexidinha, eu falo, não. Tudo aquilo vai acontecer de novo. Mas nunca mais aconteceu, mas enfim. Meu Deus. O medo é irracional, né? Então, sim. Não temos o que fazer com isso. Bom, gente, o episódio de hoje, eu não tinha nem a falar do episódio, desculpa, ouvintes. O episódio de hoje é do quadro Publiotária, e a gente adora. E a gente vai falar sobre uma campanha da American Airlines, né? Por isso que a gente falou aqui de avião. A campanha chamava Air Pass. É isso aí, galera, ouvintes. Nossa, eu também tenho pavor de avião. Nunca peguei turbulência nenhuma. Andei muito pouco de avião na vida, mas eu tenho muito medo. Eu não sei lá, vidas passadas, devo ter morrido num desastre de avião, não sei. Ser. Ou você ficou lá na Ilha do Lost. Algo assim. Desapareci nas Bermudas, algo assim. Bom, gente, como a Maria falou, a gente vai falar sobre... na verdade, não foi uma campanha, foi um programa de fidelidade que a companhia aérea American Airlines criou no ano de 1981, então um programa antigo, e funcionava mais ou menos assim. Os clientes podiam pagar uma taxa única de $250 mil, e aí eles teriam direito a voos ilimitados internacionais de primeira classe. E assim, eu já adianto para vocês que essa é uma tragédia... Opa, a Siri tá querendo participar aqui. Ela quer participar, nem foi convidada, não vai ganhar caneca. Então, como eu estava dizendo, era um programa de fidelidade, né? Que a pessoa podia pagar essa taxa de $250 mil e ela teria voos ilimitados, e em alguns planos era vitalício. Então, assim, era para sempre. Você pagava 250 mil e podia viajar quantas vezes você quisesse, voos internacionais, nacionais, o que tivesse. E assim, como eu estava dizendo antes da Siri me interromper, não é muito difícil imaginar que essa seria uma tragédia anunciada, porque assim, $250 mil, apesar de ser um valor considerável, para você ter um plano de até 5 anos, tinham alguns planos que eram de 5 anos, é pouco, porque a viagem de avião é uma coisa muito cara, e assim... ilimitado. E a primeira classe, né? Primeira que classe. É caríssimo. Isso, exatamente. Então, bom, enfim, né? Vou terminar a história aqui, depois a gente vai discorrer sobre o assunto, né? Mas tinha esse plano de 250 mil e se o cliente quisesse uma segunda assinatura, né, digamos assim, do programa, a mesma pessoa, se ela quisesse um acompanhante, ela pagaria 150 mil e aí 2 pessoas viajariam por esse valor aí de maneira, né, ilimitada. O que a American Airlines não previu foi que muitos clientes que adquiriram esse programa viajavam muitas vezes ao longo do ano,
para outros países, né? Como era ilimitado, eles podiam viajar quantas vezes eles quisessem. E acabou que isso começou a dar prejuízo, né, para a empresa. E tinham, até uma das matérias que eu li sobre esse assunto, tinha cliente que custava para a empresa $1 milhão por ano, porque a pessoa viajava muito mesmo. E aí, o que aconteceu? Quando eles começaram a perceber que estava desencaminhando, né, o programa, Vai falir, né? eles começaram a investigar esses clientes. Porque eles estavam viajando demais e, não sei, acho que a companhia aérea não imaginou que os clientes pudessem viajar tanto, né? E aí, com as investigações, a empresa acabou suspendendo o direito dos clientes, né, do benefício. E aí, alguns clientes entraram na justiça, porque, querendo ou não, foi uma coisa que, né, você não pode simplesmente vender um serviço e depois cancelar, a pessoa pagou, então tava tudo lá no contrato, tava tudo certo, né, então você que não pensou direito aí nesse programa de fidelidade, né. Depois de alguns anos, né, aconteceu, como eu disse, alguns processos na justiça, isso acabou desgastando muito a imagem da empresa, porque logo que as pessoas ficavam sabendo do que tinha acontecido, elas já imaginavam, pô, mas vocês não pensaram nisso, né? Porque é uma coisa que você tem que pensar, né? Não sei se foi inocência deles. Tem que ser calculado antes, isso, né? Ou uma falta de planejamento. Mas depois de alguns anos, houveram muitos processos, né, dos clientes contra a companhia, e aí esse programa acabou sendo reformulado. Hoje em dia ele tem outro nome, são outros benefícios, não é mais isso de uma taxa única, a pessoa viajar ilimitado, né, de primeira classe, não é mais assim. E aí acho que ficou aprendizado para a companhia, né, e para muitas outras companhias aéreas também, de não fazer esse tipo de ação se você não vai conseguir cumprir depois, porque vai gerar muito atrito aí com clientes importantes, né, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar 250 mil numa assinatura de um programa de fidelidade. Então eles conseguiram se queimar com os melhores clientes que eles tinham. Tem isso também, né? Sim. Como eu falei, tem muita gente que viaja a trabalho, né? Tem diretores de empresas, vendedores que estão sempre viajando. Então, né, imagina, tem gente que viaja 2, 3 vezes por semana de avião, vai e volta. Então, eu penso assim, eu acho que não era difícil de calcular, né? Tudo bem que a gente está falando de 1981, mas eles já deveriam ter, naquela época, um cadastro de clientes ali, um CRM, e aí você pode ver, qual que é o nosso cliente, porque eu sempre falo, a gente sempre tem que pensar no pior cenário, né, para calcular uma coisa. Então, qual que é o cliente que mais voa? É a Mônica. Quantas vezes por ano, por semana, por mês a Mônica voa? Tantos. Então não tem como, vai extrapolar, né? E pensar que se a pessoa vai entrar num programa desse, ela vai utilizar ainda mais. Sim. Né? Porque aí você já tem a sua frequência normal e aí você tá pagando por uma coisa ilimitada, quer dizer que você vai aproveitar ainda mais. Às vezes uma viagem que você não ia fazer, você resolve fazer uma viagem de férias. Então, sempre pensar no pior cenário. E não parece, né, que era uma coisa difícil de prever, como a Carol falou. Parece que foi muita inocência, assim. Ou eles acharam que não ia ter muita adesão. Não sabemos. Provavelmente, assim, tinha que esperar que a adesão viria de clientes já ativos, né? Porque ninguém vai entrar num programa de fidelidade num negócio que você não conhece quase. Então, provavelmente, assim, seria um dos maiores clientes deles, né? E pensar em $250 mil em 1981, né? Era grana. Era grana. Sim. E, assim, mesmo assim, tinha que ter calculado esse risco. Sim. Além de tudo, é uma época que não tinha internet, então as pessoas, elas andavam mesmo pelo presencial, né? E, nossa, quando eu penso nessa campanha, eu fico amado. Por quê? Amado! Porque, assim, parece que faltou o exercício estratégico mesmo, né? De pensar nos pontos, onde que a gente pode errar. E na primeira vez ele já ia olhar, bom, o nosso cliente que mais anda aqui, a gente vai incentivar ele a consumir mais, então a gente vai ter mais esse gasto. Talvez, assim, uma campanha esporádica, um mês, um ano, talvez, mas vitalício. Exatamente. Uma taxa, gente, amado.
Pra mim, o que mais pega é isso, assim, é ser vitalício pra sempre, infinito. Sabe, por mais que a pessoa não gastasse lá os 250 por ano, mas assim, em 10 anos, ela gastaria facilmente. E aí, tipo, você vai... assim, pra mim foi um tiro no pé total, antes mesmo de começar, porque você tá retirando uma entrada de dinheiro, uma venda que você tinha recorrente ali, que a pessoa sempre viajava, porque, claro, é mais provável que quem viaja com mais frequência que vai comprar esse tipo de título, né? E, assim, daqui a 5, 10 anos, será que vai ter outras pessoas que vão suprir essa venda que você tinha antes? Então, isso tudo tem que ser pensado. Essa mecânica foi totalmente incorreta. É que, na verdade, esse tipo de pacote, o que a empresa quer é antecipar o dinheiro, né? Então, o que ela vai pensar? A Carol viaja X vezes por ano, ela gasta em 3 anos 250 mil. Então, eu vou fazer um pacote no qual ela vai me pagar agora. Eu uso o dinheiro dela por 3 anos, que é o tempo que ela vai demorar. Só que eles não pensaram em quanto as pessoas iam utilizar, quanto as pessoas já utilizavam, né? Aí eles tinham que calcular, né? Se a pessoa viaja tanto, então eu vou dar 10 mil, 20 mil dólares de desconto e ela me dá isso aqui agora. E limita, mas com prazo. Né? Exato. Com não, prazo, limita. sim. Ou Com em quantidade, prazo, você vai ou pagar, quantidade de voos. Você vai pagar e tem tantos voos por ano, né? Milhas. Mesmo que fosse, não vitalício, mas um período mais longo, mas se limitar por períodos. Por mês você pode pegar um voo, não sei, né? Sim. Até porque é um produto que é variável o valor. Como que ele faz uma promoção vitalícia e uma moeda muda a cada dia, né? Você está falando de viagens internacionais, você está falando de preço de combustível, tudo isso impacta. Câmbio muda também. A demanda também, né? E, gente, tudo errado. Tinha muita coisa para pensar que só dava errado. Tinha tantas mecânicas que eles podiam ter pensado, limitar o prazo, ou então, igual a gente estava comentando antes de começar a gravar, por exemplo, se você participa do programa de fidelidade, você ganha desconto, ou então toda vez que você comprar uma passagem internacional, você ter direito a um acompanhante, coisas assim que valorizam os seus melhores clientes, mas que não inviabilizam a sua operação, né? Porque é bem isso que pagar aconteceu. Executiva, ganhar primeira classe, ter um upgrade, 1000 coisas, né? Eu tenho um sonho, gente, que é fazer... A gente tem alguns clientes aí do setor de supermercado, que é fazer aquela promoção que o cliente pode pegar o carrinho e sair colocando tudo, sei lá, em 1 minuto, 2 minutos. E a gente na agência sempre fala dessa promoção, nunca cliente nenhum aceita, e é por causa disso. Esses dias eu comentei com um cliente nosso, e aí eu falei, nossa, eu queria tanto fazer essa promoção. Ele falou assim, e se essa pessoa vai direto no uísque lá... Nos eletrônicos. E enche, que esse supermercado não tem eletrônico, né? Mas falei, enche o carrinho do uísque mais caro que eu tenho. Ou seja... a pessoa pensa no pior cenário e já fala, não vamos fazer. E foi rapidinho, não, né? Então, assim, como essa campanha passou, quem aprovou isso aqui, nunca saberemos, né? Um mistério. Mas fica aí a lição para quando você for fazer uma campanha, pense no pior cenário. Ainda assim, levando em conta o pior cenário, vai ser lucrativo para você, vai ser legal. Então, aí siga em frente, senão não siga. Aborta. Fica com o sonho igual eu. Tenho um sonho que nunca vai se realizar. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação. A gente tem episódios novos toda segunda-feira no Spotify e no YouTube. Segue a gente lá. Até mais.